Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como utilizar o Octave e como utilizar as matrizes do Octave para resolver sistemas lineares que são de uma forma, sistemas 3x3. Esse vídeo vai ser especialmente interessante para aqueles alunos que estão fazendo álgebra linear, que eles vão poder então utilizar esse algoritmo que a gente vai criar para resolver os sistemas ou para comparar as respostas deles. E também vai ser interessante porque ele vai ser um primeiro vídeo onde a gente vai fazer alguns cálculos numéricos que, como vocês sabem, essa disciplina tem um objetivo principal dela é preparar os alunos para a disciplina de cálculo numérico. A gente vai fazer um algoritmo que ele é muito particular, que ele só vai resolver sistemas 3x3, mas enfim, ele vai ajudar a gente a aplicar as operações com matrizes e com linhas de matrizes para resolver um sistema linear. Então, bem, quando a gente tem um sistema linear que está dessa forma, a gente pode escrever esse sistema de uma forma matricial, dizendo que uma matriz A é a matriz dos coeficientes, esse x é um vetor que eu quero descobrir, que eu posso representar por x, y, z, que são as incógnitas que tem aqui, e eu tenho esse vetor b aqui, que é um vetor chamado de vetor dos termos independentes. Então, basicamente, o que eu quero é resolver esse sistema, encontrar esse x que está dessa forma aqui. Para isso, eu posso escrever isso na forma matricial. Escrever na forma matricial é especialmente interessante para eu conseguir fazer esses cálculos computacionalmente. Então, vindo até o Octave, a gente pode escrever aquela matriz A e aquela matriz B dessa forma. Então, está aqui a matriz dos coeficientes e está aqui a matriz dos termos independentes. E aí o que a gente vai fazer aqui é utilizar o método de Gauss para resolver esse sistema. Utilizando o método de Gauss, a gente sabe que a gente precisa encontrar uma matriz aumentada deste sistema, e essa matriz aumentada ela precisa ficar na forma de uma matriz triangular superior. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é zerar esse valor e zerar esse valor. E para zerar esses valores, a gente pode usar aquelas três operações com linhas de uma matriz. E essas três operações são: a primeira, trocar duas linhas de lugar; a segunda é multiplicar uma das linhas por um valor real qualquer, que não seja zero, e a outra operação é somar duas linhas ou somar uma linha multiplicada com outra linha multiplicada por um determinado valor e substituir essa linha. E o que a gente vai fazer então é usar o Octave para fazer essas operações. Aí a gente vai resolver esse sistema linear aqui, só que ao final as linhas de código que a gente vai criar, elas vão servir para você resolver qualquer tipo de sistema 3x3. Basta que se altere aqui em cima a matriz A e a matriz B. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma matriz aumentada. Então, a minha matriz A, ela vai receber a matriz A e do lado dela eu vou colocar o vetor B. E aí, se eu executar isso aqui, eu vou ter aqui exatamente a matriz aumentada. E aí, qual é a primeira coisa que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é verificar se esse elemento que está aqui na matriz, que está na posição 1, 1, ele é 1. Se ele não for 1, a gente pode executar uma daquelas operações para que ele seja 1 e para que ele se transforme num pivô interessante. Quem foi meu aluno nas disciplinas de álgebra linear, a primeira coisa que a gente faz é transformar esse valor aqui em um número 1. Então, uma das coisas que eu poderia fazer é trocar as linhas, mas não é interessante trocar as linhas. Nesse caso, é interessante que eu divida toda essa linha aqui por 1/2 para que esse valor que eu tenho aqui seja 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a matriz A e eu vou pegar a primeira linha, todas as colunas, e eu vou dividir isso por 2, ou multiplicar por 0,5, dá na mesma, né? Só que aí a gente tem que pensar
que nem sempre, nem todos os sistemas vão começar com 2 aqui. Mas para a gente obter 1 aqui de qualquer forma, basta que eu sempre pegue essa linha aqui e divida pelo valor que está nesta posição aqui, na posição A11. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a primeira linha da matriz, todas as colunas, e a gente vai dividir isso pelo valor que se apresenta aqui. E o valor que se apresenta aqui é o valor que está na posição 1. Então, percebam que quando eu fizer essa operação aqui, toda essa primeira linha, todas as colunas vão ser divididas por esse valor aqui. E aí, não importa qual o valor que esteja aqui, o resultado disso sempre vai dar 1. Então, se eu executar essa linha aqui, eu vou ter que a primeira linha vai ser transformada nisso daqui. Só que aí eu só transformei a primeira linha, mas eu quero que essa primeira linha ela seja substituída na matriz. Então, eu vou dizer o seguinte, que a matriz A primeira linha, todas as colunas, vai receber esse valor que eu coloquei aqui. E aí, quando eu fizer isso, olha só, eu tenho a matriz A alterada, e com isso, eu tenho a primeira linha toda dividida por 2 e esse valor aqui valendo 1. Depois disso, o que nós queremos fazer é com que esse valor aqui se transforme em 0 e que esse valor aqui se transforme em 0 para que a gente tenha uma matriz triangular superior. Para que esses dois valores sejam zeros, e principalmente para aqueles que foram meus alunos, a gente viu que eu tenho que multiplicar a primeira linha pelo oposto desse número aqui, somar com a segunda linha e substituir a segunda linha. Então, o que eu vou fazer agora é substituir a segunda linha. Então, a matriz A, segunda linha, todas as colunas, ela vai ser substituída por quem? Por menos esse valor que está aqui. Nesse caso é 2, mas eu quero escrever um algoritmo para qualquer matriz, então eu vou fazer por menos esse valor aqui, que é o valor da posição 2,1, segunda linha, primeira coluna. Eu vou multiplicar isso aqui pela primeira linha, que é a primeira linha, todas as colunas, eu represento assim. E o resultado disso, eu vou somar com a segunda coluna, que é matriz A, segunda coluna, todas as linhas. E aí, olha só o que vai acontecer quando eu executar esse comando aqui. A segunda linha, eu tenho esse elemento aqui zerado. E aí não importa qual é o valor que eu tinha anteriormente aqui, porque se eu fizer essa operação tendo 1 aqui, eu sempre vou conseguir zerar esse valor que está aqui. No próximo passo, o que eu quero fazer é zerar este valor que está aqui. Para zerar esse valor que está aqui, eu vou ter que substituir toda a terceira linha. Então, a matriz a terceira linha, todas as colunas, ela vai ser substituída por quem? Por menos esse valor que está aqui, multiplicado pela primeira linha e somado com a terceira coluna. Então, nós teremos menos a matriz A, o valor que está na posição 3,1, terceira linha, primeira coluna, multiplicado pela primeira linha, e isso tudo ainda somado com a terceira linha. E aí, se eu fizer isso, a gente vai obter este valor aqui. Percebam que zerei esse valor que era o que eu queria fazer. Para eu fazer o próximo passo que eu preciso para transformar essa matriz numa triangular superior, é que esse valor aqui, que vai ser o meu próximo pivô, ele seja 1. Para que esse valor aqui seja 1, o que eu posso fazer é multiplicar toda a segunda linha por 1/3, certo? Então, o que eu poderia fazer é pegar a segunda linha e multiplicar ela por 1/3. Só que eu quero que isso funcione para qualquer valor que eu tenho aqui. Então, o que eu vou fazer é multiplicar a segunda linha por 1 dividido pelo valor que vai estar nessa posição.
1 dividido pelo valor que está nessa posição é 1 dividido por A22. Ou então, pensando da forma como eu pensei anteriormente, eu poderia pegar simplesmente toda a segunda linha e dividir por A22. Isso dá na mesma, né? Mas aí eu preciso ainda substituir a segunda linha. Então, o que eu tenho aqui que é a segunda linha vai receber a segunda linha multiplicado por 1 sobre o valor que está na posição 2,2, ou seja, nesse caso, multiplicado por 1/3. Vou executar essa linha aqui para a gente ver o que acontece, e olha só, esse valor aqui foi transformado em 1, que é uma das coisas que eu queria. E aí, para a gente terminar o processo de escalonamento, de deixar essa matriz na forma de escada, o que eu preciso fazer agora é zerar este valor que está aqui. Para zerar este valor que está aqui, eu vou usar esse 1 que eu acabei de encontrar como um pivô. E aí, a operação que eu faço aqui é menos a linha 3, menos uma vez a linha 3, mais a linha 2, ou melhor, menos uma vez a linha 2 mais a linha 3 e substitui a linha 3. Então, o que eu quero fazer agora é substituir a terceira linha. E quais vão ser as operações que eu vou fazer? Menos este valor que está aqui embaixo, multiplicado pela segunda linha. Então, nesse caso, seria menos 1. Mas como eu quero para uma matriz qualquer, então eu vou substituir isso por menos o valor da posição 3,2, terceira linha e segunda coluna, multiplicado pela segunda linha, que eu posso representar como segunda linha todas as colunas, e isso somado com a terceira linha. E aí, quando eu fizer isso aqui, eu vou zerar esse valor que está aqui e já vou fazer todas as outras operações. Então, olha só, deixei agora esta matriz na forma de uma matriz escada. Se a gente for ler esse sistema linear, como ele está aqui, isso aqui é a matriz A, isso que está aqui nas 3 primeiras colunas, e isso aqui é a matriz B, que foi transformada pelas operações. E aí, lendo isso aqui, a gente sabe que menos 1/6 vezes z é igual a 1/3, e com isso a gente já pode achar o valor do z. Como que eu acho o z nesse caso? Eu pego esse 1/6 que está multiplicando o z e passo para o outro lado dividindo. Então, eu teria basicamente aqui 1/3 dividido por menos 1/6. Só que aí, novamente, eu quero fazer isso aqui para uma matriz qualquer, isso sempre vai ser igual. Então, o que é que eu vou fazer para que eu sempre faça isso? Eu vou pegar esta posição, que é a posição 3, 4, a matriz A na posição 3,4, e eu vou dividir isso sempre pelo valor que está sendo multiplicado pelo z aqui, que nesse caso é o valor A na posição 3,3. E aí, com isso, eu vou achar o valor do z, que é menos 2. Se eu achei que o z é menos 2, eu posso passar para a linha de cima para tentar descobrir o y. Eu sei dessa linha aqui que 1y mais 2/3 de z é igual a menos 4/3. Então, se eu quero isolar o y, o que eu faço é jogar esse 2/3 de z para o outro lado, subtraindo. Então, eu posso dizer que o meu y ele vai ser igual a este valor que está aqui. Este valor que está aqui é menos 4/3, mas eu vou escrever ele como uma posição, que é a posição 2,4 menos esse valor aqui multiplicado por z, que vai para o outro lado diminuindo, né? Esse valor aqui é o A 2,3 multiplicado pelo valor do z. Esse valor do z já foi calculado em cima, né?
E aí, se eu fizer isto daqui, a gente vai encontrar que o y dá 0. E aí, continuando aqui em cima, já que a gente já sabe quanto vale o z e quanto vale o y, a gente pode descobrir quanto vale o x. Desta linha aqui de cima, a gente tem que 1x mais 2y menos meio z é igual a 2. Então, para eu descobrir o x, basta que eu jogue esse valor para o outro lado diminuindo, esse valor para o outro lado diminuindo. Então, o meu x ele vai ser igual a este valor aqui, que é 2, mas em posição ele é o elemento 1,4, linha 1, coluna 4, menos esse elemento que está aqui multiplicado por y, né? Esse elemento aqui é o elemento A 2,1 multiplicado por y, menos ainda este valor aqui, que eu vou colocar como uma posição, que é o A3, ou melhor, 1,3, primeira linha e terceira coluna, multiplicado pelo valor do z. Percebam que ele vai para o outro lado e ele teria que ficar positivo, né? Mas ele vai ficar positivo aqui porque esse valor que está aqui é negativo, então negativo menos um negativo vai ficar positivo. E aí, com isso, eu vou conseguir achar o valor do x, que é 1. E aí, se eu quiser dar uma resposta, eu vou chamar de x, então, para eu dar um vetor de um valor de resposta, esse x vai ser igual a x, y e z. E isso aqui vai ser, então, o meu vetor de solução. Ou seja, o x vale 1, o y vale 0 e o z vale menos 2. Então, isso que a gente fez aqui é um algoritmo que ele vai resolver qualquer sistema 3x3. Então, se eu mudar qualquer um dos números, essas matrizes que estão aqui em cima, eu vou conseguir resolver qualquer sistema. Então, eu vou mudar aqui para 1 e aqui para menos 1, que foi um dos exemplos que eu dei na aula anterior de álgebra linear. Então, para quem é aluno já vai ter visto esse sistema, e para quem não é, não tem problema. E aí, se eu executar tudo isso aqui, a gente vai ter aqui embaixo um passo a passo sendo feito de todas as operações com linhas e com colunas. Ok? Então, essa não é a melhor forma de resolver um sistema linear. A gente vai aprender ainda nessa disciplina como resolver qualquer sistema linear, mas é uma aplicação interessante para a gente aprender a manipular as matrizes. E aí, então, a tarefa de vocês agora, ela é uma tarefa que basicamente consiste em replicar esse exemplo, só que eu quero que vocês criem um algoritmo que resolva um sistema de equações com 4 linhas e 4 incógnitas, ou seja, um sistema 4x4, utilizando esse mesmo raciocínio. Essa é a tarefa número 1, que está postada para vocês lá no Moodle, e a tarefa número 2 é criar um algoritmo usando essas operações com linhas em matrizes no Octave para encontrar a matriz inversa de uma matriz 3x3. Então, essas são as duas atividades de vocês. Bom trabalho!